Pessoa de São José que possa anotar o nome, quem se prontifica. É para ir colocando o nome no grupo da sala? Fazer uma relação. Como? Não, você vai pegar e fazer uma relação de quem está da turma presente na aula. Entendeu? Ok, Alita. Você faz, Alita? Lavínia. Alita é do terceiro C ou D? D. Certo, então, ótimo. São José, quem poderia ficar? Já tem alguém de São José aqui? Quem poderia ficar de São José? Pessoal de São José, quem está aqui? O Dani mandou para a turma zerar. Desliga o microfone e mandou lá para o Dani. Pessoal, só sim ou não? Tem alguém de São José aqui na sala já? Bora lá, Vina, nós vamos ter Estou bem, Thalita. E você, tá tudo bem, minha linda? Chuvinha boa. Ótimo. Até agora não entrou ninguém de São José. Aqui estou, né? Oi. Estou mais bonito, claro. Né? Inclusive, Lavínia estava dizendo isso, que eu estava muito mais bonito. Obrigado, Lavínia. Na realidade, nós só temos 20 pessoas e Erivaldo, eu não sei porquê, mas eles mandaram uma mensagem que estavam assistindo aula de inglês de Silvia Carla. então tudo bem. Valeu, Adênio. Obrigado. Bom, gente, parece que houve um choque no horário lá em São José. Ok? Então, gente, nós vamos iniciar a nossa aula, né? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse momento, né? Da gente, onde a gente está se encontrando, praticamente não, com a turma as turmas do terceiro ano, é o nosso primeiro encontro nesse ano de 2021, né? Ainda estamos vivenciando esse desafio, né, da pandemia, ainda não temos vacina suficiente, a vacina já existe, mas não temos vacina suficiente para imunizar as pessoas, e por isso ainda estamos iniciando nossas aulas de maneira remota,
com aulas síncronas, com aulas à distância, exatamente pelo fato da gente não ter, digamos que, vacina suficiente para todo mundo. Mas, mesmo assim, a gente vai apostar um pouco também nessas aulas síncronas, que pelo menos aí está mais próximo de vocês, embora que virtualmente, mas a gente está mais próximo, e para mim está sendo muito bom, né? Então, sejam todos bem-vindos, lembrando que a gente tem que manter esse cuidado ainda, né? Não é bom, eu tive a Covid, não é nada bom, não sabe? É uma doença muito nojenta que realmente incomoda demais. Eu creio que para vocês que são mais jovens, sim, que muitos jovens já estão sofrendo, inclusive estão morrendo por conta da Covid, né? O quadro está começando também a piorar para os jovens também. Mas os pais de vocês, avós de vocês, precisam de muito cuidado, porque a doença é muito chata, é muito complicada e deixa a gente muito baqueado mesmo, né? Então, cuidem-se e cuidem das pessoas que convivem, que vivem com vocês no dia a dia. Isso é fundamental. Nós vamos trabalhar, gente, nosso primeiro do que tudo, vocês estão vendo uma tela? Sim, senhor. Ok, obrigado. Menina educada, que lindo. Ai, obrigada, professor. Que saudade. Tudo bom? Pois é, minha amiga, eu também, morrendo de saudade de vocês. Desses marmanjos feios eu não tô, não, mas de vocês eu tô. Sabe que... Mas a gente vai trabalhar, Não gente. saudade nós não. Hein? Nós vamos trabalhar, gente, o seguinte, sobre ética e moral, né? É o capítulo 12 de filosofia, mas a gente hoje vai fazer só uma parte introdutória. Hoje não é necessário que tenha um livro de filosofia, tá bom, irmãos? A gente vai fazer só uma parte introdutória e depois vai ser passado 3 questões e vocês vão responder essas questões e vão me mandar pelo... como é que se diz? Vocês vão me mandar pelo Zap mesmo, porque as salas do Google Sala de Aula ainda não estão totalmente organizadas, né? A Seduc está organizando, então vocês vão responder a atividade e vão me mandar pelo Zap mesmo, pelo privado, né, do meu Zap, ok? E lembrando, desde já que, professor, e quem não está participando da aula, pode responder a atividade e mandar? Pode, né? Lembrando que a pessoa que responder a atividade pode até ganhar presença, mas em questão de pontuação, quem está participando da aula hoje tem vantagem diante daqueles que vão mandar só a atividade, viu? Até porque não seria justo que vocês participassem da aula e aqueles que não participam ter a mesma, digamos que as mesmas vantagens, né? A pessoa que manda a atividade pode, de certa forma não, pode ter a presença, mas quando for para a questão de notas, né, quando balançar para a questão de notas, aí vocês que participam das aulas, com certeza vão ter mais vantagem do que essas pessoas que só respondem à atividade. Ok? Entendido? Tá claro? Sim, querido professor, claríssimo. Tá ok. Então, gente, quando a gente fala de ética, de modo geral, a ética é uma área da filosofia, também chamada de filosofia moral, né? Nela são estudados os princípios fundamentais das ações e do comportamento humano. Ou seja, a ética serve, digamos que, para refletir se aquilo que eu estou fazendo é correto ou não, é adequado ou não, é bom ou não, né? Então, a ética é exatamente para isso, né? Quando a gente vê uma pessoa que é muito debochado, que fala mal de todo mundo, que não está nem aí para a gente dizer, vixe, fulano não tem ética nenhuma, não é assim que a gente diz isso,
gosta mesmo de dizer na nossa linguagem, e realmente a gente está certo. Essas pessoas assim, elas não têm ética, até porque elas não tiveram uma moral, não tiveram uma formação, muitas vezes, na família, que fosse capaz de dar uma sustentação à moral delas. Então, isso, de certa forma, vai fazer com que essas pessoas, elas não sejam bem vistas na sociedade. Geralmente, se você for lá nas Maretas, tem uma pessoa que você diz, fulano é tão debochado. Lá na Pasta você vê também, fulano é tão debochado. Sempre em cada lugar tem uma pessoa que ela se diferencia, às vezes. E a gente diz, fulano não tem muita ética, não. Né? Então, a ética, ela existe exatamente para observar, né, se as ações, se aquilo que eu faço no dia a dia é algo bom, é algo razoável. Né? Quando a gente diz algo razoável, é algo que, digamos que, como é que se diz? É feito Professor. a partir do pensamento, da reflexão. Professor. Oi. Só uma dúvida, eu não sei se o senhor já falou ou se eu não ouvi, mas esses slides o senhor vai passar para a gente estudar depois? Olha, ou vai ser só passado agora? Não. Porque é o seguinte, essas aulas, elas estão sendo gravadas, depois a gente vai colocar no canal do YouTube, e aí vocês vão ter, a gente vai dar o acesso para vocês recorrerem à aula novamente, se vocês quiserem assistir novamente, entendeu? Tá bom, então. Viu? Obrigada. A gente, por exemplo, aqui a gente já está gravando, grava-se, aí bota no canal do YouTube e manda o link para vocês do canal, que aí vocês podem acessarem quando vocês quiserem para poder recorrer, para tentar entender, para poder rever aquilo que vocês querem rever, viu? Então, já a moral, ela é uma construção social formada pelo conjunto dessas ações e comportamentos através do entendimento sobre quais são bons e quais são os maus, visando criar normas que orientem as ações dos indivíduos pertencendo ao mesmo grupo. Ou seja, gente, a ética, ela está mais vinculada à questão da nossa ação, daquilo que nós fazemos no dia a dia. A moral está mais vinculada àquilo que nós aprendemos na nossa família, aquilo que nós aprendemos na nossa comunidade. Né? Elas são muito ligadas, uma normalmente depende da outra, mas existe uma pequena diferença. Né? Uma pequena diferença, que diga. Enquanto uma está vinculada mais à questão como é que se diz? Daquilo que acontece no dia a dia, que a ética, a moral está mais vinculada àquilo que nós aprendemos com o nosso grupo social, com a nossa família, na nossa comunidade. Né? Por exemplo, digamos que no bairro Alto Vistoso, as pessoas têm um costume, né, de saudar todo mundo. Você passa, se tem uma pessoa na calçada, você diz bom dia, boa tarde, está tudo bem, não sabe? Mas lá no bairro centro, as pessoas não têm esse costume. Então, isso está vinculado à moral. Né? O pessoal do Alto Vistoso tem uma expressão moral diferenciada do pessoal lá do centro da cidade. Ok? Entretanto, como todos os temas filosóficos, não há um consenso relativo a essa diferença. Né? Exatamente pelo fato deles serem muito parecidos, né? Um está muito vinculado ao outro, muitas vezes tem alguns filósofos que dizem que não há diferença não. Ética e moral estão juntos e são inseparáveis. Né? Ou seja, elas são tratadas por alguns como sinônimos. Né? Isso se dá porque as raízes etimológicas das palavras elas são semelhantes. Né? Tem alguém que está com o microfone ligado. Seria bom se desligasse, porque está dando um barulhozinho, tanto para mim como, creio que para os outros colegas, tá bom? Etimologicamente, os termos derivam da mesma ideia,
né? Ou seja, ética vem do grego ethos, que significa costume, hábitos, né? E, em última instância, o lugar em que se habita. Por isso é que... Né? E aí, moral tem origem no latim mores, que significa costumes, hábitos, e é raiz também de nossa palavra morada, o lugar em que se mora, do verbo morar. Ou seja, na realidade, elas são muito parecidas, mas há uma certa diferença, né? E, para mim, a diferença está nisso, que a moral está mais vinculada aos costumes, aquilo que eu aprendo com a família e com a comunidade, e a ética está mais vinculada às minhas ações do dia a dia. Eu diria até que seria o seguinte: a ética é a arte da gente expressar e refletir em cima das nossas ações, em cima da nossa moral. Porque aquilo que eu faço está muito vinculado com aquilo que eu sou, né? E aquilo que eu sou está totalmente vinculado à minha formação moral, à formação que eu tive na minha família. Ai, meu Deus do céu. Espera aí, que eu... Certo, então. Aí, vamos ver aqui com mais detalhes o que é ética, né? Ética ou filosofia moral é uma área do conhecimento, né, dedicada à investigação dos princípios das ações humanas. Em outras palavras, a ética é o estudo sobre as bases da moral, né? Ou seja, a moral ela existe e a ética é como que seja uma ciência que estuda essa moral, esses costumes que as pessoas têm, para saber se esses costumes eles estão ou não, digamos que, valorizando o ser humano. A grande preocupação da ética é com a valorização do ser humano, o respeito ao ser humano, né? Não é possível se pensar numa ética, aliás, numa moral, sem uma ética que valorize e que, ao mesmo tempo, que possa, digamos, que refletir em cima daquilo que eu estou praticando. Pode ser que o que eu esteja praticando seja bom para mim, mas pode ser que não seja bom para o outro, né? Eu posso até me sentir feliz em uma determinada prática, mas o que eu preciso me perguntar é se o outro está também se sentindo feliz, né? E principalmente isso precisa de acontecer muito naquilo que nós nos relacionamos, naquilo que está vinculado às nossas relações no dia a dia. Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja, digamos que vizinho com vizinho, seja professor com aluno, né? E assim sucessivamente. Então, a ética ela vai exatamente, digamos que, refletir em cima daquilo que eu faço, daquilo que eu pratico no dia a dia. Ou seja, ela desenvolve teorias sobre o desenvolvimento do comportamento humano e a construção de valores, né, compartilhados socialmente que orientam as ações, né? A reflexão sobre os conceitos chaves como o bem, a justiça e a virtude constroem o saber ético, né, iniciado no período antropológico da filosofia grega, marcado pela tríade, né? Sócrates, Aristóteles e Platão. É interessante porque acho que vocês já estão no terceiro ano, vocês têm percebido que sempre na filosofia a gente fala desses três filósofos, né? Tanto Sócrates, como Platão, como Aristóteles. Por quê? Porque eu trabalhava há pouco tempo com as aulas do primeiro ano e do segundo ano, e a gente sabe que toda a base da filosofia hoje, né, ela está fundada e se fundamenta nas filosofias refletidas por esses três filósofos, né, filósofos antigos, que é o Sócrates, o Platão e Aristóteles. E aí, quando se fala em ética, a gente, claro, os outros também falavam sobre isso, mas Aristóteles
é aquele que a gente tem uma maior possibilidade de reflexão sobre essa palavra ética, porque Aristóteles escreveu muito e muito bem sobre isso, né? Então, é um filósofo que a gente precisa, de sempre que falar em ética, tentar recorrer a ele para saber como a gente pode fundamentar aquilo que está dizendo a respeito do que se fala de ética. E aí vem fala de um texto, né, aqui de Aristóteles, que é Ética Anicômaco. O filósofo define a ética como uma disciplina da filosofia e busca definir a relação entre os comportamentos humanos, a virtude e a felicidade. Ou seja, para Aristóteles, né, a ética estava intimamente ligada, era um segmento da filosofia que estaria direcionada aos comportamentos humanos, né, principalmente no que se relacionava às virtudes do ser humano e à felicidade. Né? E é muito interessante porque Aristóteles ele tem digamos que uma filosofia muito profunda, né? E ao mesmo tempo, digamos que muito humana também. É o que mais se aproxima da questão do humano, do sensível, né, do sentimento. Aristóteles ele já começa a desenhar uma filosofia marcada pela questão razão-sentimento. Né? Enquanto Platão dizia que o verdadeiro filósofo era aquele que esquecia os sentimentos, né? E que apenas ia para o mundo das ideias. Aristóteles não. Aristóteles ele fica em cima dessa questão do sentimento também. Ele dizia que a sensibilidade ela ajuda na questão do conhecimento, nos ajuda, o sentir nos ajuda a obter o conhecimento. E aí, gente, algum questionamento? Alguém tem algum questionamento para fazer? Essas são as perguntas que o senhor quer que a gente responda? Exatamente. Vou já passar para essas perguntas novamente, viu? Eu quero lembrar a vocês o seguinte: vocês vão, mais uma vez, dizer a vocês que as próximas questões que eu vou passar, elas vão estar no capítulo 12. Não é que vocês encontram no capítulo 12, são questões muito bem pessoais, né? Que vocês vão responder e vão me mandar, como eu disse, vão me mandar pelo Zap, porque as salas do Google Sala de Aula não estão organizadas ainda, a Seduc está organizando, mas ainda não estão totalmente organizadas, então vocês fazem atividade, me mandam pelo meu privado, né? E vocês podem, digamos que, fazer uma leitura lá do capítulo 12, né, que é moral, ética e ética aplicada. Então, fazendo essa leitura, com certeza vocês vão responder com mais facilidade essas questões que eu vou apresentar. Tá bom? Então, respondam. Se algum colega perguntar que não participou, perguntar, vocês podem até passar essas questões para eles e dizer que eles vão conseguir responder com mais, digamos que, com mais segurança a partir da leitura e a partir também do link, né, da aula que vai estar lá no canal do YouTube. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Não, Erivaldo. Ok. Bom, pessoal, é interessante que nós tenhamos em mente algumas questões que são fundamentais em nossa vida. E quando se fala da questão ética, ela é indispensável, porque
para todas as nossas ações, seja as ações no mundo social, no mundo político, no mundo econômico, no mundo familiar, para toda e qualquer ação, nós temos a necessidade de termos um comportamento que, muitas vezes, eu acredito que alguns ou muitos de vocês já levaram um carãozinho da mãe dizendo que isso me parece não é nem gente. Menino, isso não é coisa de gente, não. Né? Então, nós precisamos de ter um comportamento de gente. Mas, Erivaldo, o que é um comportamento de gente? Comportamento de gente é um comportamento de um ser que se diferencia dos demais, de um animal que se diferencia dos demais animais, porque tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de refletir. Então, nós não podemos cometer uma ação só por cometer. Nós precisamos de cometer essa ação partindo do princípio de que a gente precisa perceber se essa ação não vai, digamos, que tirar o direito de alguém, ferir o direito de alguém. A gente vive um mundo muito individualista e nós precisamos, num pensamento ético coletivo, pensar nos outros também. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precise pensar na gente. Temos que pensar sim. Mas nós não podemos pensar só na gente. Eu preciso pensar, enquanto Erivaldo, eu preciso refletir que eu não vivo sozinho no mundo. Que eu preciso dos demais. Né? Que as outras pessoas elas são fundamentais, né, para a minha existência. Né? Não é só eu que existo e pronto, acabou, não. Tem outras pessoas ao meu redor que existem. Então, todas as minhas ações, elas precisam de serem refletidas, e aí a ética vai exatamente exigir isso, que eu reflita a minha ação, que eu reflita a ação do outro, para saber se essa ação ela está, digamos que, condizente, ou seja, se ela está de acordo com a minha dignidade, com a dignidade da outra pessoa. Né? Eu não posso pensar só na minha dignidade. Eu tenho a obrigação de pensar também na dignidade da outra pessoa. Toda vez que eu deixo de agir eticamente em relação ao outro, eu também, de certa forma, estou prejudicando a minha vida. Quando eu prejudico a vida do outro, eu prejudico a minha vida. Sério, Erivaldo, sério. Porque o outro, querendo ou não, é o meu espelho. Né? Ninguém vive isolado sem precisar do outro. Eu gosto muito de dizer que nós somos o animal mais dependente da face da Terra. Né? Somos os mais diferentes porque conseguimos pensar, conseguimos refletir, conseguimos saber o que queremos, por que queremos, conseguimos saber para onde a gente vai, por que a gente vai, com quem a gente vai, mas ao mesmo tempo a gente é de uma dependência gigantesca. E a gente começa essa dependência quando a gente nasce. Né? Ao nascer, eu preciso que a minha mãe cuide de mim nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, né? Depois vou depender da minha mãe, do meu pai, depois vou depender dos meus vizinhos. Aquilo que eu aprendo, eu dependo dos outros, não sabe? Então, sempre eu estou na dependência das outras pessoas. Né? Por exemplo, eu sou professor, dependo de vocês que são alunos. Vocês são alunos, dependem de mim que sou professor. Não sabe? Se não existisse o professor, o aluno não aprendia. Se não existisse o aluno, o professor não ensinava. Vocês estão vendo, estão percebendo essa relação, essa relação que é necessária. Então, a gente está intimamente ligado. Há um vínculo muito grande entre os seres humanos, não sabe? O comerciante depende dos seus clientes, né? Ao mesmo tempo que os clientes dependem do comércio. Você só vai poder comprar feijão se tiver um comércio para você comprar feijão. Você só pode comprar açúcar se tiver um comércio para você comprar açúcar. Né? O comerciante só vai poder vender açúcar se tiver alguém que compre. Só vai poder vender feijão se tiver alguém que compre. E assim sucessivamente. Né? Eu preciso de alguém que fabrique as minhas roupas. Eu não sei fazer roupa. Né? Quem faz a roupa precisa de alguém
que possa tecer o tecido, né? Fazer o tecido. Quem faz o tecido precisa estar a matéria-prima para poder fazer o tecido. Então, sempre a gente está dependendo do outro. Então, é por isso que nós precisamos sempre, né, de estar agindo eticamente. Se eu dependo do outro, eu jamais posso ferir esse outro e posso machucar, posso passar por cima dele, né? Porque se eu dependo e passo por cima dele, eu estou passando por cima de mim também ao mesmo tempo. Se não estou passando literalmente, mas estou passando eticamente, né? Que muitas vezes passar por cima do outro eticamente fere mais do que passar literalmente, né? Então, nós vamos para essas 3 questõezinhas, que é o seguinte: o que é ética? E aí vocês vão responder com as palavras de vocês, a partir da aula que nós tivemos agora, né? E a partir também da leitura que vocês possam fazer lá no capítulo 12. Né? Se vocês acharem que a aula é suficiente, podem responder já a partir da aula, daquilo que vocês têm conhecimento. Então, o que é ética? Quando podemos dizer que uma pessoa age eticamente, né? E qual a diferença entre ética e moral? Ou seja, o que é ética? Quando podemos dizer que uma pessoa age eticamente? E qual a diferença entre ética e moral? Pronto, todo mundo anotou? E aí, lembrando que quem anotou o nome dos colegas do terceiro C e terceiro D, não esquecer de me mandar pelo privado, tá bom? Para poder eu colocar a presença desde já. Né? E fique aguardando que logo eu estarei enviando o link lá do canal do YouTube para, se alguém quiser rever a aula, rever, ou se alguém quiser, alguns que não assistiram também, quem não assistiu, poder assistir lá. Tá bom? Tá bom, tchau. Tchau, um abraço, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, querido professor. Foi um prazer revê-lo, meu amado Tchau, minha professor. linda. Beijo. Outro tchau. Pronto.